sem roteiro, sem roteiro. Tá bom. Ai, que saudade desse barulho. Muito boa tarde aos nossos ouvintes, 1h11. A temperatura neste momento de 22 graus na capital dos gaúchos. No ar, o Guaíba 300 por hora, o programa para você fanático por velocidade. Comigo, Eduardo Paganella, e o colunista, comentarista, piloto e dublê de piloto nas horas vagas, Bernardo Berch. Muito boa tarde, Bernardo. Boa tarde, Eduardo. Boa tarde aos ouvintes. Boa tarde aqui ao Cláudio Miller e ao Flávio Bandeira. Hoje aqui no 300 por hora vamos ter destaque para a história do automobilismo gaúcho. Porque a gente vai ter uma aula de rally com o Cláudio Miller, que vai contar sobre a façanha de cruzar a Europa e a África a bordo de uma Brasília, lá nos anos 70. Além disso, a gente vai analisar o GP da Espanha de Fórmula 1. Parece que está o Flávio aqui, que é um dos nossos especialistas aí no esporte. Muito bem, Bernardo. Lembrando sempre a participação do ouvinte. Eu convoco os ouvintes a participarem através do 93887532, Torpedo e o WhatsApp da Rádio Guaíba. E também lembrando sempre, né, Bernardo, que as informações e o programa vai estar disponível no blog Pit Lane, no site do Correio do Povo. Além disso, lembrando sempre, Guaíba 300 por hora empurrado por Full Turbos, a maior e melhor loja de performance do sul do Brasil, na Dona Margarida, 227, Zona Norte de Porto Alegre. Vamos subir o giro do motor e conferir os destaques do Guaíba 300 por hora. Rosberg finalmente acorda e conquista a pole position na Catalunha. Brasileiros terão de remar muito no GP da Espanha. E tem ainda muita história com Cláudio Miller para falar do rally da Copa do Mundo de 1974 a bordo de uma Brasília. 1h13. Começamos esse Guaíba 300 por hora em alta velocidade, Bernardo Berch. Fez uma troca aqui de pilotos aqui no microfone. É verdade, eu comecei sem... Você assustou aqui, Paganella. Comecei sem roteiro, mas o ouvinte não percebeu, eu imagino. Agora percebeu. Agora percebeu, a gente entregou. Participem do programa através de 93887532, Torpedo e o WhatsApp da Rádio Guaíba, o recado do ouvinte aqui para Full Turbos, a maior e melhor loja de performance quer dar um palpite do aí? sul do Brasil. Quer dar um palpite, porque nós tivemos... Pois é. Vamos falar, Bernardo. Tivemos hoje pela manhã o treino para o GP da Catalunha de Fórmula 1. Estou tentando abrir o meu computador por aqui, que não está funcionando muito bem. A pole position foi do Nico Rosberg. Pois é. Finalmente, surpresa. voltou de férias o Nico Rosberg. Teve umas férias mais longas aí. Demorou para encarar o Lewis Hamilton. E agora parece que Plus deu o primeiro sinal de vida na temporada, derrotando o inglês no treino, início da fase europeia aí da Fórmula 1. Pois é, isso que a gente quer comentar. Rosberg parece ter crescido, acordado é a melhor expressão, né, Bernardo? É a expressão que pode ser utilizada. Inclusive foi o que a gente chamou, porque ele estava, digamos assim, acanhado, quieto, sem fazer muito, né, muito com um carro que tem, mas agora parece ter entrado no eixo. Quero perguntar para o Cláudio Miller, aproveitar que ele é instrutor de pilotagem, antes da gente contar uma grande história, Isso aí. ver com ele o psicológico aí, como é que funciona do piloto nessa questão do Hamilton e do Rosberg, que o Hamilton começou muito acima do Rosberg esse ano, depois deles lutarem pelo campeonato no ano passado. Isso é realmente uma coisa muito complicada, especialmente quando a equipe não define quem é quem. Então essa disputa invariavelmente vai para a pista e o emocional se complica bastante. Então, Flávio, o que tu assistiu hoje no treino da classificação da Fórmula 1? Primeiramente, boa tarde. Assisti, digamos assim, a ressurreição do Rosberg, né? O Rosberg que, bem como vocês comentaram anteriormente, estava adormecido, o Hamilton estava soberano, e o Rosberg, eu acho que mais do que qualquer outro piloto no grid atual, ele precisava de um resultado desses até para mostrar para a equipe, poxa, estou aqui, vou brigar por esse título, né? E o emocional mesmo, essa parte, digamos assim, fora da pista, de certa forma estava atrapalhando bastante o Rosberg, uma vez que ele estava com problemas na família, a esposa dele está grávida, dizem que, eu não sei se era isso que era um dos fatores nos quais ele estava atrapalhando ele bastante, enfim,
mas hoje ele já deu uma resposta à altura ao Hamilton. Se seguir nessa toada, pode ser que amanhã tenha coisa boa para ele, para ele Rosberg, no caso. Pois é, acho que a gente vai voltar a analisar a Fórmula 1 mais adiante, porque eu Vamos. quero contar, eu tô nervoso para contar a história aí do Cláudio Miller. Até pra gente contar, Cláudio, ou Miller, né? Não sei qual é o mais Miller, famoso. né? Miller, mas é uma história que tá aí, Cláudio Miller. uma história de 1974 que ainda circula aí nos meios nos meios especializados, uma história que ainda é muito forte. Pois é, Bernardo, e eu fiquei muito curioso, viu? Porque o Bernardo Best publicou, que ele há bastante tempo já fazer essa entrevista, já tinha falado, né, do Cláudio, e publicou no blog Pit Lane, no site do Correio do Povo, que eu convido os ouvintes a darem uma conferida. É o seguinte, que o cara andou de Brasília, fez um rally de Brasília. Explique um pouquinho mais, Bernardo. É, exatamente, eu acho que tem que explicar o Cláudio, Muito até bem, porque Cláudio, eu quero saber até porque começou nesse prédio aqui, né? Uma parte da história começa aqui no prédio do Correio do Povo. Bastante interessante isso. Eu não gostava de rally, nunca tinha corrido uma prova de rally. E coincidentemente eu fui numa revenda buscar um patrocínio para um carro que eu acabava de construir. Eu tinha uma pequena fábrica de carros. Eu era autorizado da Volkswagen para fabricar o Fórmula Super V, e quando o primeiro carro ficou pronto, eu fui numa revenda e lá eu encontrei o jornalista daqui da Calda Júnior, o Elton Jäger, que me atacou e perguntou: Alemão, vai acontecer uma prova maravilhosa assim, um rally internacional que vai andar por quase todo mundo. Nunca vi disso. E aí, mas tu vai gostar porque é emocionante, porque são vários países, são 20 mil quilômetros. Tá, mas quando é isso? Daqui a 15 dias. Puta, não era possível. O troço realmente era uma correria tremenda. E eu terminei aceitando o desafio porque essa dupla que estava formada até então para fazer essa prova se desfez, o carro ficou pronto, o carro tinha o patrocínio da Plub, e o navegador ficou, e eu não o conhecia, e viemos nos conhecer aqui na Calda Júnior, numa entrevista com o Tonho Caldas, filho do Dr. Breno Caldas aqui, às 4 horas da tarde daquele dia, em que me apresentaram aquele que viria a ser meu navegador, e eu então decidi pegar o carro, aceitei o desafio, e comecei a receber o material do Royal Automobile Club de Londres, que era o organizador da prova, e com todas as informações das dificuldades que nós teríamos. Naquela época não tinha vídeo, não tinha celular, não tinha nada disso. E comecei a me preparar para tal competição. Muito mais preparo do que aquilo que já havia feito no carro pelo Henrique Ivers, diga-se de passagem, maravilhosamente bem feito tecnicamente o carro. E nós saímos daqui. Uma Brasília, né? Uma Brasília. Eu queria saber também, antes da gente até embarcar lá para a Europa, a escolha da Brasília... Não foi escolha, já estava feita. Isso tinha. Alguém escolheu, eu não tive participação. Isso dificultou, ajudou, o carro foi valente, foi enfrentar lá, devia ter Land Rover, devia ter carro europeu. Isso era uma disputa. Aliás, deixa eu explicar o que era essa prova, né? Isso foi uma prova criada pelo Royal Automobile Club com o patrocínio da Royal Label e a divulgação do Daily Mail. Então, um divulgava, o outro pagava e o outro organizava. Então eles convidaram os campeões de cada país, de cada federação, de cada país, para participar dessa prova. Daqui da América do Sul, fomos nós dois só, o meu navegador e eu. E o carro já tinha sido escolhido, eu não tive participação nenhuma na escolha do carro. Só que com o negócio de eu preparar minha documentação para a viagem, de terminar os preparos técnicos do carro, eu terminei perdendo o único voo que tinha cargueiro, que saía direto daqui de Porto Alegre para Londres. Então eu tive que ir rodando com o carro até Campinas. O rally começou antes com a Brasília. Eu tive que ir rodando com ele até o aeroporto de Viracopos, em Campinas. Lá eu desmanchei parte do carro para que ele coubesse num pallet. Botei tudo dentro do pallet embarquei num 707 e eu num 707 de passageiro, e nos encontramos 2 dias depois no aeroporto de Orly, em Paris. Aí eu tive que esperar, era um dia feriado, eu tive que esperar para liberar o carro na alfândega, montei o carro, rodei até o norte da França, atravessei o Canal da Mancha num overcraft, fui para Dover, de Dover fui para Londres. Aí começou uma batalha inglória,
tremenda para a conquista dos 5 vistos de países socialistas pelos quais nós passaríamos. Eu precisava encontrar ainda filtros de ar para os carburadores Solex PI, que é de Porsche, que a Brasília tinha. Aliás, um motor maravilhoso, um 1600 com comando MT-11 da Draco. Ele tinha cárter seco, com bomba dupla de óleo, com circulação de óleo pelos radiadores na frente do carro. O carro era muito bem equipado. Não era qualquer Brasília. Não. O carro andava muito bem e ele tinha um câmbio misto de caixa 2 e 3 da Puma. E isso foi um problema técnico brutal que nós tivemos no deserto, porque esse câmbio rompeu uma engrenagem e pela trepidação rompeu os prisioneiros da caixa de câmbio, botou o óleo fora e nós ficamos parados lá, mas isso é uma parte pouquinho mais para frente. Mais para frente. Já vou pegar daí. Bom, chegamos na Europa. Ficou sabendo o que tu ia enfrentar, né? Por exemplo, tinha um Stirling Moss correndo essa corrida. Sim. Que é um mito da Fórmula 1, né? Sim, sim. Pessoal com equipe oficial da Peugeot, da Mercedes. Ele era piloto oficial da Mercedes nessa prova. Tinham várias outras equipes, a Toyota, a Mitsubishi não tinha, mas tinha a Opel, a Escort, a Ford Escort inglesa, tinha a Cherokee americana, meu Deus, Honda, enfim, tinha barbaridade, todas fábricas, Citroën, Peugeot. E esse pessoal ia se atirar para andar 20 mil quilômetros. Exatamente. Por onde? Mais ou menos o percurso. Quando nós chegamos na sede do Royal Automobile Club, em Londres, na frente do Palácio de Buckingham, para confirmar a inscrição, foi um evento muito bonito, porque isso é num andar bastante alto no prédio, e os carros ficaram todos presos dentro de uma praça lá embaixo para visitação pública. E estava lá a Brasília, a gente olhava lá de cima, aquela Brasília verde e amarela assim. Putz, é um simbolismo maravilhoso, até hoje me pega bastante emocionalmente isso. É uma pena que o Brasil não esteja com essa mesma emoção hoje mais, mas isso é outra coisa. E olha que coisa incrível, de repente vem um sujeito do meu lado, estatura mediana, e pergunta em inglês, de quem é aquele carro lá embaixo, o que é aquilo ali? E eu disse, isso é uma Brasília. Brasília. De onde é isso? Do Brasil. Mas isso vai competir ou isso é carro de apoio? Não, isso é um carro de competição. E ele pergunta, mas que tradição tem o Brasil para fazer uma prova desse quilate? Foi o primeiro baque que eu levei. Mas eu sou partidário daquele negócio. Me diz que é impossível e eu vou tentar fazer. Então foi aí que começou o meu grande desafio. Quando o Stirling Moss me disse, depois eu fiquei sabendo quem ele era. Ah, o próprio Stirling Moss. O próprio Stirling Moss. E esse cara está vivo hoje porque nós o salvamos no Saara. Essa história é lindíssima, lindíssima. Eu tinha sido literalmente desclassificado da prova, como todos o foram. A prova acabou no norte da África, na Tunísia, e teve que ser interrompida. E eu fiquei para trás, porque me rompeu o câmbio e tudo isso. E aí, quando eu tive que tirar o câmbio fora, mandei para Argela, 2.500 km de distância, numa avionetazinha. O avião não podia voltar 5 dias depois por causa das tempestades de areia. E quando ele finalmente voltou, eu, como único ocidental num povoadozinho pequenininho no meio da África, se chama Tamanrasset, remontei o câmbio sozinho. E ao sair com o meu navegador, então já de volta, ele que trouxe o câmbio de volta, nós sem nenhuma preocupação de velocidade, de ganhar tempo, nada, eu vejo uma fumaça, o meu navegador dormia. E essa fumaça, no livro de bordo, tinha uma orientação do Royal Automobile Club de Londres para que quando a gente estivesse num sufoco muito grande e sem nenhuma possibilidade de sair do local, que pelo menos a gente queimasse os pneus do carro, para que essa fumaça alertasse alguém à distância, porque são milhares e milhares de quilômetros absolutamente plano. Então, sim, é um deserto. Não só por isso, é porque naquele local é um altiplano. Sim. Então, são milhares de quilômetros, tem parte da África que é rochosa, e são montanhas, é incrível. Bom, e nós tivemos que passar por tudo isso. E eu vou atrás então dessa fumaça, e lá eu encontro num local que se chama Fort Abandonné, do tempo da Legião Estrangeira, na Segunda Guerra Mundial.
eu encontro a Mercedes do Stellimos, totalmente desmanchada, tinha quebrado o diferencial, eles não tinham mais chance de sair, e ele veio agressivamente para o meu carro, todo envolto em toalhas. Nós passávamos o dia inteiro com toalhas embebidas em água mineral para evitar rachaduras, e sangrava muito lábios e toda. Era um horror por causa da umidade, falta de umidade, 0,1% de relação de umidade relativa. E fora as temperaturas, né, que eu peguei 63 graus acima de zero e no mesmo dia, às 4 da madrugada, 4 negativos. Impressionante. Tá confortável, É. confortável. Deixa, e como é que foi o andamento? Porque você Eu quero saber o Stellimos Bom, primeiro. Aí ele chegou Conclui o agressivamente Stellimos. no Pois meu é. carro e disse, eu sou o Stellimos. Eu olhei para ele e disse, eu, Cláudio Miller. Alguma diferença? Aqui nós somos iguais. Alguma diferença? Não, você vai me levar. Não. Minha Brasília pode levar uma pessoa. 3 não. Não, eu tenho que ir. Não, você não vai. Se eu não puder levar os 3, não leva nenhum. Eu vou mais rápido sozinho buscar um socorro do que levar 3 pessoas aqui dentro, que o meu carro vai quebrar também. Nós seremos então 5 pessoas a ver navios no meio do deserto, porque eu estava com o meu navegador e ele tinha um engenheiro de bordo, um navegador e ele como piloto. O estado físico desse cara era irreconhecível já pelos dias que ele estava ali sem água. É impressionante. Eu avancei então 800 quilômetros até o norte, em Namenas, na Tunísia, onde eu fiz um SOS, um pedido de socorro que ele me escreveu, e eu entreguei lá para um oficial, e esse oficial deu um jeito de buscá-los, tanto que eu encontrei com eles de novo na chegada, na entrega de prêmios em Munique. Ele foi lá. Sequer me disse muito obrigado. O Sterling Isso é em Moss, inglês. que até para a gente contextualizar, nada mais nada menos que 4 vezes vice-campeão da Fórmula 1. É o vice-campeão mais campeão da história da Fórmula 1, digamos assim, né, Bernardo? Porque- Mais vice. Ou campeão... Não, enfim, É, não que ele sei. pegou mas- uma encrenca forte, que era o Fangio, né? O Manuel Fangio. Mas digamos assim, inclusive... Não, cara, Ele devia ter problema com o sul-americano por isso também, né? Ele Eu deve ter sido um acho, pouco eu bruto acho, com o eu sul-americano, porque ele tava meio se É, coçando bem por causa do mordido. Talvez Fangio. tenha pensado, pô, esse pessoal é como a Brasília, talvez é quase Argentina lá, olha... Como é que foi encarar esses carros, digamos assim, de fábrica, com uma preparação mais adequada, talvez com conhecimento até mesmo mais adequado, com uma Brasília? Como é que você acha que se saiu e como é que você disse que o carro foi valente, né? E como é que você se sentia sabendo que tinham carros que eram melhores que o seu lá? Olha, em primeiro lugar, eu conheço mecânica profundamente, então para mim isso não foi um desafio, foi um divertimento, eu diria. E uma coisa que aconteceu conosco, que rompeu o câmbio, a diferença entre o nosso carro e um carro de fábrica é que eu não tinha a peça de reposição. A fábrica tem tudo, tem 2, 3 carros à disposição num caminhão daqueles. Era uma coisa que me dava inveja quando eu via as Peugeot, por exemplo, a Citroën. Os caminhões faziam um outro percurso, os caminhões de socorro, e quando ele se chegava num determinado ponto, os pilotos iam imediatamente para uma sala de massagem, não sei o que, tal, ou para um hotel, que nós tínhamos 2 horas para descansar entre um trecho e outro, nada mais, porque foram 20 mil quilômetros em 20 dias. Então, Vai andar. não anda, mesmo, 10 mil quilômetros de areia de deserto. com Até média- para contextualizar para o ouvinte, né? Na verdade, ele de certa forma, esse rally é um precursor moral para o Paris-Dakar, né? O Sim, famoso sim, sim. Em Paris-Dakar. 97 surgiu o Paris-Dakar. Esse rally começava na Inglaterra, em Londres, saía em Salta, no sul da Inglaterra, aí ele entrava na Espanha, ia até o sul da Espanha, atravessava o Estreito de Gibraltar em Algeciras, entrava no Marrocos, do Marrocos ia Inglaterra, França, Espanha, Marrocos, Níger, Nigéria, Tunísia, Sicília, Itália, Turquia, Grécia, Iugoslávia, Áustria e Alemanha. Por favor. E essa Brasiliazinha, depois que eu consegui arrumar o câmbio, eu cheguei quando chegamos em Tunis, eu consegui, a prova foi reaberta e naquela mesma noite me deram 4 horas para consertar o carro e 24 mecânicos numa revenda Volkswagen, eu tinha uma carta
de autorização internacional da Volkswagen, e 24 mecânicos refizeram o meu carro dentro de uma revenda. Foi um espetáculo, só que tudo original. Então, aquilo que tinha quebrado, que era de competição, como o câmbio, por exemplo, eu voltei com o câmbio original. Internamente, a carcaça igual, tudo, Sim. porque a carcaça não podia mudar. Mas o resto tudo foi alterado. O motor continuou perfeito, maravilhoso e tal, e o pessoal gostou muito porque não conheciam esse carro. Esse carro é de origem brasileira, ele foi um projeto da Volkswagen do Brasil aqui. Bom, aí nós começamos a ganhar os primes, porque todos já estavam se encolhendo, porque não tinha mais carro, ia terminar sem carro a competição. Largaram 75 e chegaram 22 no final. E até antes disso aí, eu queria saber exatamente a tua experiência transformadora ali, quando ficou sem o câmbio, abandonado, na situação que estava o Steering Moss depois, provavelmente, ou pior. Até tu estava contando para mim antes de começar o programa, eu quero saber exatamente desse ponto. Esse negócio realmente foi impressionante, porque eu era um ateu, não acreditava em absolutamente nada. E achava que a vida que eu levava era uma consequência da forma como eu a levava. Então, um negócio muito, muito bruto isso. E eu só fui me dar conta para esse lado quando realmente eu cheguei no fundo do poço e eu vi que eu não era tudo aquilo que eu pensava. E eu me senti do tamanho de um verme, assim, porque eu estava num local onde outros tantos tinham passado e passaram, e eu achando que pelo meu conhecimento, pela minha capacidade de pilotagem, eu ia superar todos os obstáculos. Isso não é verdade, isso não aconteceu, e eu fui dominado e o carro parou e não tive outra alternativa. Quebrou o câmbio, abriu o câmbio, todo o óleo foi embora, encheu de areia, engripou o câmbio, fundiu todo o grupo de engrenagens, o carro ficou sem embreagem, trancou o motor e parou enterrado na areia. Isso não tem, tecnicamente não tem salvação, não tem como sair daí. Eu não sei por que cargas d'água eu tinha levado dentro da minha caixa de ferramentas um tubinho de uma pasta de sulfeto de molibdênio. Por incrível que pareça, isso eu vendo hoje. É um produto alucinantemente lubrificante. E eu consegui abrir um buraco na areia, debaixo do carro, quando o sol baixou, e eu cheguei no câmbio e vi que tinha uma fresta que entrava a minha mão no câmbio. E por ali eu joguei esse líquido lá para dentro. Se isso adiantou ou não, eu não sei, mas foi a única coisa que eu fiz. 6 horas depois, não tinha passado absolutamente ninguém por ali, e eu tinha me dado por morto. 9 participantes morreram nessa prova. E eu pensei, nós vamos ser os próximos, não tem outra chance. Então nós começamos uma briga muito grande, também pelo problema de confinamento, o exíguo espaço onde a gente estava vivendo há tantos dias. Eu não conseguia mais sentir o cheiro do meu navegador, e ele possivelmente o meu, sem comida, comendo tâmaras secas e tomando litros e litros e litros de água. Nós tomávamos de 18 a 20 litros de água por dia para mantermos e comendo pedras de sal para manter o equilíbrio do metabolismo, para evitar como é que se chama, as miragens. Bom, de repente ele disse para mim, na santa ignorância técnica dele, por que tu não experimenta virar o motor? E eu virei o motor, e o motor fez e pegou em segunda marcha. Se eu tivesse embreagem, eu jamais teria saído dali, porque o carro estava enterrado na areia. E o processo para desatolar um veículo com potência num colchão movediço como esse é não acelerar. E foi a minha sorte que o motor pegou devagarinho pelo motor de arranque. E eu andei 400 quilômetros em segunda marcha, sem uma gota de óleo na caixa de câmbio, até chegar em Tamanrasset. E lá em Tamanrasset, eu, desesperado, depois de ter desmontado meu câmbio e mandado para Argel, estava numa soleira de uma janela, às 4 horas da madrugada, numa lua maravilhosa, escrevendo o meu diário, quando chega um beduíno do meu lado e pergunta se eu quero conhecer um lugar sagrado do deserto. A única coisa que aparecia dele era o branco do olho, o resto tudo era um manto preto. E eu disse que sim, eu jamais teria dito isso numa outra situação. Jamais teria aceito esse desafio numa outra situação. E o cara, às 7 horas da manhã, encostou um Land Rover, me pegou, eu não o conhecia, e me levou para um lugar que chama Montanha Sagrada, Montanha de Hogar,
no deserto, onde viviam na época 2 eremitas franceses há 10 anos isolados do mundo, rezando pelos povos perdidos do Saara. Eu confesso que diante de tamanha grandeza eu me emocionei e não pude controlar e comecei a chorar e me refugiei de vergonha dentro de uma pequena capela onde eu me senti do tamanho de um verme. E lá me brotou uma oração como se, não uma oração convencional como um Pai Nosso, uma Ave Maria, não, nada, uma oração de reconciliação com aquilo que eu nunca tinha descoberto que existia. E eu fui aceito. Quando eu olho para frente, tinha um enorme de um crucifixo na minha frente, eu não tinha visto isso, e eu olhei e quase petrificado eu perguntei, se isso é um desafio, eu aceito o desafio, me deixa sair daqui, eu sou outra pessoa daqui para frente. Que bacana, que bonito. Isso é transformador mesmo. Olha aqui, ó, tem recado do ouvinte através do 93887532. Sensacional o programa Guaíba 300 por hora e a história do cara que fez o Rally de Brasília. O cara é Cláudio Miller. É Miller mesmo? Miller. Muito bem, emocionante. Tem um recado aqui, o ouvinte não se manifestou aqui, não disse o nome dele, né? Se manifestou, mas não disse o nome, tá escrevendo aqui. Vou esperar o recado aqui do ouvinte. O Manuel já fez o nosso sinal aqui de Pit stop, chamou pro pit. Chamou pro pit stop. O Gustavo aqui, ó, do Jardim Ipu, é que manda o recado. Muito bem. A pedido do Manuel, e somente porque o Manuel pediu, nós vamos fazer aquele pit stop, lembrando sempre que o Guaíba 300 por hora tem oferecimento de Full Turbos, a maior e melhor loja de performance do sul do Brasil. Aonde, Bernardo? Dona Margarida 227. Lá na zona norte da capital. Full Turbos, 1h37, intervalo, e já já a gente retorna com o Guaíba 300 por hora. Lá que eu compro meus equipamentos. Opa, então é lá, estamos bem. Sai da minha escola, o cara sai da minha escola com uma... Agora eu formei 3 caras maravilhosos. Ele sai da minha escola e pergunta, agora eu vou fazer o quê? O cara não tem currículo, não tem patrocínio. Um dos problemas que a gente tem é a necessidade de formar ídolo, não interessa qual. Vamos puxar o fim da história ali, né? Pra ficar quebrado e daí depois a gente comenta os Sábado domingo nós vamos lhe trazer aqui de novo. O Flávio também que já é figura cativa. Exato, você sabe essa. De volta com o Guaíba 300 por hora. O pessoal mandando seu recado aqui, ó. Tem como acessar o programa na íntegra na internet? Terá, né, Bernardo? Terá no blog futuro. Pitlane lá no www.correiodopovo.com.br/blogs/Pitlane. Neste momento tem como ouvir pelas plataformas digitais através do radioguaíba.com.br ou através dos aplicativos da Rádio Guaíba. Convido o ouvinte a participar pelo 9388-7532. Que história, por favor, falem novamente o nome do entrevistado e perguntem se ele já escreveu um livro sobre essa experiência. O Éder, de Curitiba, é quem manda o recado. Um abraço para o nosso ouvinte Éder participando aqui. O Cláudio Miller já escreveu um livro sobre isso ou não? Olha, eu tenho um pequeno relato, um resumo dessa história no livro que nós editamos dos pilotos jurássicos, das pistas para a história. Esse livro, se ele faz questão, eu tenho esse livro, eu posso remeter para ele. Basta que ele me escreva, o meu e-mail é claudio@relube.com.br e ele me manda o endereço, eu mando com o maior prazer um livro para ele. A história está ali resumida. Agora, eu nunca mais fiz questão de fazer um livro, porque a minha vida é composta de várias histórias tão emocionantes quanto. O que eu vou fazer? Eu vivi cada momento dos meus dias, eu vivi assim intensamente. Então, eu tenho feito palestras. E essas palestras eu fiz fundamentalmente para escolas públicas, para sociedades de serviço, tipo Lions e Rotary, para a própria maçonaria. Enfim, onde me convidam, para empresas, eu fiz muitas palestras para empresas a nível psicomotivacional. Assim como tem feito a Mirklink, a mesma coisa, depois de um grande evento desse. Você falava no outro bloco, e a gente quer ouvir o final dessa história muito legal, dessa, né? Apenas uma das suas muitas histórias. Mas aí você falava até da questão de religiosidade. Como é que foi o fim daquele rally de 74? Como é que você saiu de lá? Eu queria saber, não só do ponto de vista do piloto, mas a pessoa. Como é que saiu de uma provação como essa? Bom, primeiro que nós tivemos um alento muito grande
a partir do momento que a gente reformou o carro em Tunis, e eu ganhei o Prime de Targa Florio na Ilha da Sicília, na geral, categoria geral. Depois fizemos a travessia do sul da Itália, entramos na Grécia, pelas ilhas do sul da Grécia, atravessamos o canal de Corinto e fomos para a Turquia. Na Turquia eu capotei o carro num penhasco e ninguém parou para me socorrer. Eu subi na estrada, consegui deixar o meu navegador todo ferido e ensanguentado dentro do carro, lá embaixo, preso numa árvore, e consegui subir para pedir socorro. Nenhuma viva alma, é uma categoria absolutamente de profissionais. Eles querem, quanto menos participantes, mais fácil fica chegar na vitória. E eu tive que sair sozinho de lá de baixo, e quando cheguei em Istambul, eu fui então para uma revenda da Fiat e consegui recuperar parcialmente o carro. O que era vidro que quebrou, eu botei um plástico preso com fita, e com isso nós terminamos. Depois na Iugoslávia nós ganhamos o Prime da travessia do Adriático, e quando chegamos no fim da competição, neve, 15 graus abaixo de zero, com pneu Cidade Campo da Pirelli, nós chegamos 2 horas e meia na frente do segundo colocado na categoria geral. O primeiro carro a terminar a competição do World Cup Rally de 1974 foi uma Brasília de Porto Alegre. Olha aí. E aí, na classificação geral, nós ficamos em 9º na categoria e na geral em 12º lugar. Legal, né, Bernardo? Depois tu Vamos vê também, incidentes, acidentes, provação moral, por Pessoal, assim dizer, pessoal. Ataque do Shirley Moss. Só para complementar a tua resposta, a tua pergunta, o que aconteceu comigo depois dessa transformação? Para mim pegou muito forte, porque eu tenho uma família maravilhosa, tenho uma mulher, acabei de fazer 50 anos de casado com ela e faria tudo outra vez, e tenho uma filha deficiente com 44 anos hoje, tinha uma expectativa de vida de 12 anos. E a gente conseguiu, graças a essa união maravilhosa, dar a volta por cima, e essa menina estourou, está maravilhosa e é uma princesa. Que bacana, que bacana. O Cláudio Miller hoje é instrutor de pilotagem, né? Correu de Fórmula Ford, correu de Fórmula V, projetou carro de Fórmula Super V. Atualmente o senhor e faz atualmente... o quê? Não, eu tenho eu hoje sou um amante do meio ambiente, então onde eu posso proteger o meio ambiente, que eu vejo que está sendo depredado completamente, eu vou em cima. Eu tenho uma fábrica de filtros de microfiltragem de óleo, que eu aumento a vida útil do óleo do motor em 10 vezes, a 400% aumenta a vida útil dos motores, sem nenhum procedimento técnico. Isso é uma coisa que eu luto muito, porque infelizmente o mercantilismo que gera que corre solto no mercado, evita de que as fábricas já venham com esse produto de fábrica. Na Europa não. Scania, Volvo e Iveco já saem de fábrica com esse filtro na Europa. E aqui no Brasil as fábricas não permitem, porque querem que o camarada faça X quilômetros e volte na revenda para dar continuidade a esse mercantilismo. Sim. Um certo... que existe, né, e tal. E então, fora isso eu dou aulas de pilotagem, e isso é realmente uma satisfação muito grande, ver florescer pilotos do nível de Walter Soldan, Carlos Ribas, Ronaldo Eli, Haroldo Bauerman, todos eles campeões, Jorge Fleck, por favor, meu Deus, eu não posso esquecer ninguém. Bacana, tem um recado aqui de ouvinte, eu me emocionei com a narrativa do Cláudio. Meu pai, Ralph John Stone, foi o visionário que introduziu o bisulfeto de molibdênio. Exatamente, aqui no estado nos anos 60 ainda. É o Ralph Starbuck que manda o recado aqui. Muito obrigado, graças a esse produto que estou aqui hoje. Exatamente. O Cláudio que falou que vai sempre na Full Turbos, né, Bernardo? Eu compro lá. Eu compro lá meus macacões e capacete, eu compro lá, muito bem servido. Lá na Dona Margarida, 227. Já que é formador de pilotos, como é que a gente vai fazer aí para lançar? A gente tem o Felipe Nasser, a gente tem dois terceira geração de pilotos, que é o Pedro Piquet e o Pietro Fittipaldi, mas daí para frente a gente começa a ver um deserto, né? Isso é um problema sério do nosso automobilismo aqui. O pessoal é uma mafiazinha que dirige o automobilismo brasileiro hoje, não tem dúvida nenhuma. Mas eu não tenho
não tenho papa na língua, eu digo, e sofro isso na própria carne. O problema é que ninguém está voltado para isso. Esses tempos eu falei com o Paulo Gomes, que faz parte da Confederação Brasileira de Automobilismo, sou muito amigo do Zuio Rue, conhece ele? Sim, que também é da Federação Gaúcha de Automobilismo. Também é da Federação e é vice-presidente da Confederação. Eu conversei com eles, por que não fazer, já que não tem autódromos em todos os lugares por onde existe corrida no Brasil, por que não se faz uma escola itinerante? Eu me propus a fazer isso. O Paulo Gomes disse, Cláudio, essa ideia é maravilhosa e tal. Há pouco tempo atrás, quando o Velopark queria fechar, pura e simplesmente o Velopark, eu queria comprar aqueles carros todos do Velopark e fazer uma escola itinerante. Então teriam uma carreta ou duas carretas que levariam todos aqueles carros. São carros maravilhosos para a escola. A única coisa que eu faria de diferente é transformá-los, em vez de pneu slick, botar pneu radial, porque é ali que se aprende a guiar, não é com pneu slick. Sempre se fala muito nisso, né, do pneu. Mas, eu tenho provas. O Cláudio Karsug, aquele jornalista Cláudio Karsug, sempre falou nessa questão que o pneu radial é o que dá, é o que mostra ensina, a verdade. O caminho da pedra é aquele ali. É o caminho da Sente pedra. mais o carro, talvez, né? O nível de aderência, Todas essas vezes, questões. 1h50, 1h50. Precisamos, né, Bernardo, falar. Vamos para a Fórmula 1. Vamos falar sobre Fórmula 1. Certamente o Cláudio tem muitas outras histórias e nós vamos trazê-lo aqui novamente para falar a respeito disso. Mas temos que falar do Grande Prêmio da Espanha de Fórmula 1, corrida que ocorre amanhã. Nico Rosberg na pole position, Lewis Hamilton o segundo, Sebastian Vettel o terceiro. Cadê o Felipe Massa? É nono colocado. O Valtteri Bottas, companheiro dele, viu, Bernardo? Está na quarta colocação. O Bottas mostrou que o pacote aerodinâmico novo da Williams aí colocou perto da Ferrari de novo. Tá ali, colocou beliscou. ele, né? Porque o Massa ficou bem longe dele. Aí deu um problema ali. Eu não entendi bem a estratégia do Massa, que fez uma volta só, fez uma tentativa só, né, no Q3, famoso Q3. E foi uma volta horrorosa. E aí ficou comprometido. Eu acho que vai investir em dois fatores, viu, Dani? Você falava até no início aqui fora do ar, que tem a questão de não conseguir ultrapassar. Eu já até imagino que haja a possibilidade de ultrapassar. Porém, acho que o Massa vai apostar em dois fatores. Primeiro, que ele é um piloto que larga muito bem, a gente não discute isso. Segundo, como vai largar em nono, mas tem um pneu extra, né? O pneu que é o mais aderente, digamos assim, dos dois que nós temos lá, para não entrar no mérito de nomes de pneus, mas é o pneu mais aderente, digamos assim. Vai trabalhar uma estratégia diferente, talvez, dos demais e subir. É o que a gente espera. Não sei se é isso que vai acontecer, Flávio. Não sei se você tem essa visão. O que você acha que Massa pode aprontar amanhã? Ou não? Não, primeiro ele obviamente vai partir com uma estratégia diferente. Um dos fatores que eu acho que pode ter complicado ele, acho que na volta ali no Q3, ele pode ter sido atrapalhado por alguém no tráfego, porque ele saiu no meio ali da confusão que estavam as STRs, pode ter sido atrapalhado. Já no Q2 ele já teve uma tentativa a mais, até do que o próprio Bottas, ele usou um jogo de pneus a mais, sim, e aí teve que poupar no Q3, fazendo uma tentativa. Então, para amanhã ele vai ter que fazer algo de diferente, e esse algo diferente está dentro da estratégia. Não sabemos se vai ser pneu, enfim, provavelmente seja o pneu, ou daqui a pouquinho numa loucura de fazer uma parada de box a menos, que é muito difícil, mas ele vai ter que aprontar algo assim, vai ter que ter a surpresa, uma carta na manga, para subir, galgar mais posições. Até o Flávio falou das Toro Rosso, e o Carlos Sainz Jr., para mim é o destaque do treino. Mais que o Max, porque ele botou tempo no Max e tá correndo em kart, tinha uma certa pressãozinha ali, que incrivelmente ele é o piloto espanhol com melhores condições para fazer alguma coisa no GP da Espanha. Isso. E ele assumiu a pressão e fez uma baita volta e colocou a Toro na frente das Red Bull, né? Na frente da equipe principal. Até para complementar, o Carlos Sainz Jr. que você falava, Bernardo, 19 anos. 19 anos, é o quinto colocado. Ele é o filho do Carlos Sainz aqui? Exatamente. Piloto, campeão mundial de rally, Carlos Sainz. É verdade, do rally. E o Max Verstappen, o sexto colocado também com a STR. Eu estou procurando aqui e demorei um pouquinho mais a achar o Daniel Kvyat em oitavo com a Red Bull e o Daniel Ricciardo com a Red Bull também, o décimo colocado. A equipe filha, a filial está destruindo com a matriz, Bernardo. Não dá nem para culpar o motor. A Red Bull andava culpando bastante o motor, Renault, pelas agruras dela. A Toro Rosso usa o mesmo motor e está botando tempo sistematicamente. Então alguma coisa deu errado nesse projeto aí. Vamos trocar ali
o chassi de muda a pintura, pinta ali, né? ali. Muda a pintura, não precisa nem trocar chassi, pinta, pinta dá uma trocada nos patrocinadores. Pois é. Discretamente. Tem ainda, eu quero abordar com vocês, Felipe Nasser, 15º colocado. Não teve muita sorte Felipe Nasser, nosso brasileiro aí ainda oscilando, né? O nosso, digamos assim, o nosso pupilo brasileiro, a promessa, que às vezes vinga, às vezes não vinga, depende da corrida. E aí, Flávio, o que dá pra dizer do Felipe Nasser? É engraçado que a Sauber parece que entrou numa fase meio ladeira abaixo, contrapondo a McLaren, que deu uma melhorada. Mas até o próprio Nasser já demonstra uma certa preocupação com essa estagnação da equipe, né? A Sauber que começou bem, surpreendendo já na Austrália, com aquele baita resultado do Nasser, parece que meio que se perdeu com essa parada de 3 semanas. Essa ida agora para essa parte europeia era um momento que as próprias equipes esperavam uma evolução, porque tem a atualização dos carros, enfim, parte aerodinâmica, entre outros fatores, mas a Sauber parece que está num momento meio perdido. Assim. Também tem a questão do investimento, né? Eles já sabiam que eles evoluiriam menos rápido que as demais, tirando a Force India, que inclusive, também está em condições difíceis. O Nasser até comentou, é bom aproveitar o início de temporada, o início de ano ali, antes de chegar no digamos assim, calendário europeu, né? Que já nem existe mais de forma agora direta, já é mas enfim, o chamado velho calendário europeu, a parte europeia, aquelas corridas ali na Ásia, especialmente para tentar acumular pontos, porque o resto do ano vai ser complicado. A vantagem é que a Sauber comprovadamente é um carro confiável, né? Enquanto todas as outras equipes, tirando Ferrari, Mercedes e Williams, que são inquebráveis e indestrutíveis, todas as outras equipes tiveram muitos problemas nesse começo de temporada. E a Sauber está nesse ramo aí de quem não teve problema. Pode captar uns pontinhos nesse sentido, né? Ficar ali especulando. Mas performance realmente a gente já viu que a McLaren pulou, Force India e Sauber. De uma corrida para cá, a McLaren conseguiu dar esse salto aí, pelo menos para sair do fundão, que é o que a gente esperava, na verdade, em algum momento, mas até que conseguiu evoluir gradativamente e pulou as duas menores para se colocar no meio do pelotão. McLaren em 13º e 14º lugar com o Fernando. Eles estavam brigando bem com as Lotus ali. Vai no meio da confusão agora. Eles estavam com a confusão com a Lotus e eu vi que tanto o Button como o Alonso erraram a volta última. Sabe, foram para aquela tentativa assim, ó, nós queremos tentar entrar no Q3, vamos fazer uma volta violenta. E aí, como estavam forçando muito, deu uma desgarrada aqui, outra ali, perderam meio segundo e perderam essa briga com a Lotus. Se eles tivessem talvez sido um pouquinho mais conservador, eu acho que eles ficariam em 11º ali, eu acho que até que eles passariam a Lotus. Para finalizar de forma muito rápida, porque temos fofocas da Fórmula E aqui para contar, o Bernardo Berti vai contar, mas antes disso, para finalizar, quem vence o Grande Prêmio da Espanha, Flávio Bandeira? Olha, acho que pro meio do campeonato o Rosberg deve vencer amanhã. Igual, acho também. Cláudio se posiciona da mesma forma, Rosberg. Mesma coisa, Rosberg. Bernardo Berti. Eu gosto de fazer uns palpites arriscados, assim, né? Eu vou botar no... Massa. Vou dar uma botada. O Valtteri Bottas. Vou dar uma zica geral nessa corrida. Nunca ganhou, né? Palpite interessante. Não tem que o Valtteri Bottas vai zicar todo mundo. Aí, o Valtteri Bottas chega, mas não ganha. Pelo menos até o momento não ganhou. O nosso ouvinte Daniel aqui manda um recado dizendo que acha que o Rosberg leva amanhã com o Vettel em segundo e o Hamilton em terceiro. Vamos torcer para os brasileiros aí. 1h57, um minutinho, Bernardo Berti, para você contar a treta da Fórmula E. A gente tem aquilo que o pessoal batizou de E-Prix, né? A gente teve o E-Prix de Mônaco, que o pessoal conseguiu pegar o circuito de rua mais charmoso do mundo e transformar numa piscina de 1,5 km com curvas de 90 graus sem nenhuma graça. Perderam o glamour, mas teve planos, digamos assim, fofoca para contar. Acabou o glamour, literalmente. O pessoal perdeu as estribeiras. No trem de classificação, porque eles fazem tudo no mesmo dia, né, na Fórmula E, com os carros elétricos. Na classificação antes da corrida, o Nelson Piquet ficou muito chateado que o Lucas de Grassi fechou a porta dele no treino. Ele acha que perdeu a melhor volta dele, que seria talvez a pole position nessa questão. Na entrevista coletiva, o Nelson Piquet descascou o Lucas de Grassi. E basicamente ele falou assim: sempre fui melhor que o Lucas de Grassi, a gente teve a carreira inteira juntos, eu sempre fui melhor, não tem comparação ele comigo, e ele quis me fechar para não poder ganhar dele, para não poder passar à frente dele no campeonato. Foi nesse resumo aí que o Nelson Piquet deu a coletiva, sentado ao lado do Lucas de Grassi, os dois ombro a ombro aqui, e o Lucas de Grassi olhando de canto. Quando o de Grassi falou, o Nelson tá, né, eu dei espaço, ele tá garganteando, eu tô na frente do campeonato. Basicamente saiu por aí.
Na corrida o Nelsinho tentou atacar, chegou a tocar a roda com o Lucas de Grassi, mas o Lucas de Grassi chegou na frente. Então na pista o de Grassi pelo menos ganhou a fofoca. Quem ganhou a corrida em geral foi o Sebastian Buemi. E para terminar, o Bruno Senna capotou na primeira curva, batendo na traseira. Curiosamente, o GP de Mônaco capotou. Batendo na traseira do Christian Abt. Muito bem, Buemi o primeiro, de Grassi o segundo, Piquet o terceiro e o Bruno Senna capotou na primeira curva. O Guaíba 300 por hora vai ficando por aqui, agradecendo imensamente ao Cláudio Miller, vai vir mais vezes aqui, o Flávio Bandeira e os comentários sempre abalizados, qualificados sobre Fórmula 1. Bernardo Berch, não preciso nem dizer nada, é figura cativa aqui, é da mesa. Ficamos por aqui com o Guaíba 300 por hora, Bernardo. Aí, boa tarde, vamos Boa tarde acelerando. a todos. Para todos, até mais para todos, sempre para Full Turbos, a maior e melhor loja de performance do sul do Brasil. Tchau! Fechou! É isso aí.